Senhor Deus Pai, Criador dos céus e da terra, me chego diante de Ti mais uma vez para expor, Senhor, a respeito da Tua palavra. E hoje vamos prolongar, Senhor, esse livro de João, capítulo 10, o restante do capítulo, e vamos meditar aqui algo que nos informa completamente acerca do reino do céu, acerca da salvação. E por isso, Senhor, já queremos Te agradecer por esta tão grande maravilha que é deparar com a Tua palavra e entender algo em especial para nossas vidas. Por isso Te adoramos no nome do Senhor Jesus. Então vamos estar lendo Evangelho de João, capítulo 10, do verso 22 ao 42. Hoje vai ser um pouquinho longa a leitura, mas é algo que para mim faz necessário. E em Jerusalém havia festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diz-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essa testifica de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Mas já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. E eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedente do meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? E os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus em ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois Deus? Pois se a lei chamou Deus aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou, enviou ao mundo. Vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez
mas ele escapou-se de suas mãos. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tu, quanto João disse, deste era verdade. Muitos ali creram nele. Senhor Deus, nós adoramos o teu nome, porque é algo de excelente nesta manhã. Nós vamos estar descobrindo os segredos está nas entrelinhas, para que o nome de Deus seja glorificado nas nossas vidas. E hoje nós queremos, em cima desse texto, mostrar algumas brechas que o homem abre, como entra as heresias, idolatrias, dogmas, tudo naquilo onde nós conhecíamos até agora como igreja. Então vamos iniciar logo pelo primeiro versículo. Lembra que o texto é longo e nós queremos expor sem que a gravação fica muito longa. E em Jerusalém havia festa da dedicação e era inverno. Então vamos falar um pouquinho sobre este versículo 22. A festa da dedicação era uma festa tradicional lá no meio do povo judeu, estabelecida por Moisés. E ali, era uma época que juntava muita gente para fazer estas comemorações. E o outro ponto que nos chama a atenção aqui, por ser inverno. Geralmente aquele que não entende, não ouve a voz de Deus e não consegue compreender, ele vai ser aquele crente que vai estar frio espiritualmente. Então esse inverno nos leva a entender algo neste sentido. A festa da dedicação é algo tradicional, nós podemos contemplar isso até aqui no Brasil mesmo, porque tem várias datas em vários lugares espalhados que são ali uma tradição, uma comemoração, muitas das vezes até idolatria mesmo, a maioria das vezes idolatria. E naquele tempo já não era tão diferente. Então, aqui nós vemos aquela tradição que seguia no meio do povo judeu. Versículo 23. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Ali era um lugar contemplado por várias pessoas que iriam visitar Jerusalém, onde ainda hoje é até um ponto turístico, até hoje ainda, apesar daquele templo ter sido destruído, mas é algo que chama a atenção do homem, no modo geral. E o homem ele é tendencioso a ficar observando coisas feitas por mão de homens. Enquanto Deus falou que ele não habita em templo feito por mão de homem, e o homem valoriza tanto isso. Então, aí nós podemos já ver o surgimento de uma idolatria em cima de uma edificação de homens, feito por mão de homens. Agora o 24 diz assim: rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Eu vejo ali a arrogância daqueles homens tradicionais, porque eles conheciam a profecia que falava acerca do Messias que viria, e ele estava de frente ao Messias, mas não conseguia entender, porque os teus olhos espirituais eram fechados. É a mesma coisa de hoje.
O homem ele está muito apegado em discursos bonitos, em algo que faz uma movimentação e assim o homem até hoje ainda continua tendendo para este lado. Então, rodearam, pois, Jesus, inquiriram de Jesus que ele falasse com ele abertamente se ele era o Cristo. Aí Jesus ele responde o seguinte: respondeu-lhe Jesus, já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Jesus, ele falava abertamente, ele não escondia nada, ele não tinha medo de jogar em cima daquilo que o povo precisava saber, porque o homem ele tem que ser, por exemplo, vou só lembrar da nossa experiência. Nós nascemos lá num berço romano, víamos falar em Deus, mas nem orar eles ensinavam. Ensinavam aquelas palavras repetidas que tem nome de reza. E nós acreditávamos naquilo e seguíamos aquilo piamente como era o passado para nós. Da mesma forma, os judeus que vieram lá do Egito com tantos costumes pagãos, costumes idólatras, e quando o homem não conhece, não consegue discernir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo falando ao coração do homem, ele tem a tendência de ficar misturando coisas. Então, por isso que nós colocamos como é introduzido a idolatria e a heresia no meio dos lugares que é conhecido como igreja. Porque ele não consegue discernir a voz do nosso Redentor, não conseguem ouvir a voz do Espírito Santo falando ao coração, e Jesus aqui logo em seguida ele explica por quê. Respondeu-lhe Jesus, já vos tenho dito, e não credes. E as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Então, aqui nós começamos a esclarecer. Ele não consegue entender e ter o alcance espiritual necessário para a sua vida. Aí ele começa empurrando aqueles conhecimentos tradicionais ali, mostrando para o povo, e ainda mentindo, dizendo que é revelação de Deus, e não é. É algo que é costume, é apenas tradição, e o próprio Jesus ele combateu bastante contra as tradições, porque é aí que o homem se desvia de Deus, valoriza mais o feito de homem do que aquilo que Deus tem promovido para a nossa salvação. Então aqui Jesus já lhe dá bem uma resposta bem objetiva. Mas eu vos tenho dito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Então é algo bem, bem claro mesmo, porque já que eles não entendem, é aí que nós entendemos ali quando Moisés sobe no monte para falar com o Criador, e eles ficam ali nas campinas, e durante 40 dias que Moisés passa ali recebendo todas as instruções, ali Moisés estava fazendo um exímio seminário de teologia. E eles, quando Moisés desce do monte, o que acontece? Ele encontra o povo ali festejando, cantando e adorando um bezerro de ouro. Porque eles já com as suas mentes cauterizadas lá do Egito, acostumado a adorar esculturas,
Eles tinham aquela necessidade, mesmo que não fosse aquilo que Deus ordenou para as suas vidas, mas eles se alegravam com aquilo. Então hoje nós vemos também, presenciamos hoje, lugar que se reúne como igreja, e apesar de não ter conhecimento espiritual, é só coisas tradicionais, eles se alegram, cantam, grita, pula, dança, faz tudo e diz que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo nem ali está. Pura emoção carnal. E aonde nasce as heresias, idolatria, porque aquele que teve um discurso bonito ali começa a ser venerado por aquele grupo. E não é tão diferente, as coisas não mudaram tanto assim, apesar da ciência ter se multiplicado, hoje temos facilidade para tudo, mas o homem é preguiçoso, ele ouviu uma coisa que impressionou, ele não vai saber, procura saber a origem daquilo, de onde surgiu, se é para o bem ou se é para o mal. Ele aceita aquilo e vive como se viesse de Deus. Assim que o falso profeta introduz as suas falsas profecias no meio do povo. Então, e aqui nós podemos ver, porque não é ovelha. Não é do rebanho de Cristo, apesar de estar ali reunido em nome dele, usando as Escrituras, mas não estão ouvindo a voz do Espírito, estão ouvindo a voz da carne, a voz do homem. É aqueles que estão edificando o bezerro de ouro, está edificando o bezerro de madeira, de papel, de tudo, menos a presença de Deus. E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. O que esse verso 28 ele está nos ensinando? Ele está nos alertando que a vinda de Jesus aqui não foi, apesar de ele ter curado, ter multiplicado pão, ter multiplicado vinho, era apenas algo para que chamasse a atenção do homem que ali era algo em especial que estava acontecendo. E estas tradições que é praticada hoje nunca vai dar vida eterna para ninguém, mas Jesus sim. E ninguém vai arrebatar da mão dele. No 29 ele diz, meu Pai que nos deu é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Então o Senhor confiou ali ao Filho, aquele rebanho que ouve a voz de Deus e não vai acreditar nunca nas heresias, vai sempre debater contra, e vai debater contra a idolatria e tudo, apesar de é o que nós mais enxergamos ao nosso redor, são pessoas praticantes de idolatria, de heresia, e são muitas das vezes venerados. Verso 30 diz assim, eu e o Pai somos um. Então a mesma determinação do Pai é a mesma determinação do Filho. O mesmo propósito do Pai é o mesmo propósito do Filho. Então nós precisamos estar entendendo isso. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejar. Então como hoje o homem está apedrejando Jesus? Quando ele dispensa a palavra da verdade, está dando ouvido à voz de mercenário, à voz de falso pastor, à voz de falso profeta. Ele não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Então, todas as vezes que nós estamos negando, isso soa como blasfêmia contra o Espírito Santo, e aquele que blasfema contra o Espírito Santo não vai ser salvo aqui, nem na eternidade, e nem em tempo nenhum. Ele já é condenado. E Jesus, ele declarou isso lá no verso 27 e 28. As ovelhas ouvem a voz dele, mas os bodes não.
Os bodes nunca vão entender a voz de Jesus. Aí eles respondem para Jesus. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado minhas obras boas procedente de meu Pai? Por qual dessas obras me apedrejais? Aí eles, porque não quer fugir da tradição, porque Jesus, aí no verso 33, ele diz assim: os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então ele sempre vai achar aquele que não consegue ouvir a voz de Deus, ele não vai conseguir ter discernimento e vai apedrejar a Cristo o tempo todo. Ele vai ser condenado apedrejando Cristo e não vai reconhecer nunca, porque ele não consegue ouvir, ter discernimento que voz é aquela que está falando aos seus ouvidos. Então assim nasce as heresias, nasce idolatria, nasce dogmas, porque o homem ele é tendencioso em arranjar meio de adoração. Por isso que muitos poderiam falar: mas no meio do evangelho não tem idolatria. Eu falei: não tem, é o que mais tem. Não é porque não está curvando diante de uma imagem, mas está curvando diante de homens mentirosos, dizendo que é homem de Deus, é mulher de Deus, e está ali falando mentira, que a falsa profecia é pura mentira. É algo que Deus não falou no seu coração e ele está espalhando como revelação. É assim que a palavra, a heresia, porque está sendo alterada a palavra da verdade. 34. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois Deus? Então ele pergunta o que está escrito, se ele tinha anunciado que eles eram algum Deus. E ele estava ali em obediência ao Pai, e mesmo assim não era reconhecido, porque aquele rebanho que estava ali querendo apedrejar não é do reino dos céus. Apesar de estar falando em Deus, estar cantando louvor, estar ensinando palavras, dando discurso, mas não vivem o que eles, muitas das vezes, assim era a prática dos fariseus, e hoje também. O indivíduo sobe lá em cima de uma plataforma qualquer, classificando aquilo como santo dos santos, e não é, porque Deus nem ali vai estar. E ali ele começa a falar coisas que Deus revelou e que Deus nunca revelou e nem nunca vai revelar. Então assim é nascido os dogmas e heresia. Deus revelou que agora nós vamos abandonar as escrituras porque está ultrapassada. Nós vamos agora crer só na revelação. Eu tenho presenciado muito isso e é algo que é mentira. Ele está simplesmente pisando na palavra da verdade. 35. Pois se a lei chamou Deus aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, então esse restante deste versículo não é algo dos originais que diz assim: e o Espírito não pode ser anulado. É uma verdade, mas não, esse resto de frase que está aqui no verso 35, então nós vamos só aproveitar aquilo que está no original, que diz assim: pois se a lei chamou Deus aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida. Porque ele fez de Moisés, ele chamou Moisés ali mediante aquela sarça ardendo, e ali falou assim: olha, você pode descer ao Egito. E Moisés, quando ele nega, porque ele estava com medo, porque ele tinha fugido do Egito, porque tinha matado um egípcio. Aí Deus falou assim: olha, pode ir, eu vou te dar poder, você vai ser visto como
um Deus lá no meio, lá no Egito. Agora o verso 36. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Então, eles rejeitam a verdade, anulam a palavra de Deus para acreditar em movimento de homem, movimento carnais. E muitos vai ali e voltam satisfeitos para casa, por quê? Porque a carne dele foi preenchida, que ali prometeram que ele vai ganhar um carro novo, que ele vai conseguir morar num bairro melhor, ele vai melhorar o emprego. E Jesus ele não veio aqui para dar emprego a ninguém e nem para dar carro para ninguém. Ele veio trazer a salvação de nossas almas. Aí alguém poderia, mas é ruim ganhar um emprego? Não, não é ruim não. Mas se esforça que você mesmo pode alcançar, porque a obrigação do homem é estar se esforçando para ganhar o seu pão. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. É a mesma coisa que Jesus fala assim, olha, ninguém vai dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então nós só reconhecemos através do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós vamos testemunhar acerca dele e vamos procurar nos aperfeiçoar cada dia na palavra. Nós não vamos estar crendo em heresia, não vamos estar crendo em dogmas criados por homens. Nós não vamos estar crendo em falsas profecias. Nós vamos, porque toda profecia para a nossa caminhada, para o nosso conserto, está na palavra da verdade. 39. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos. Por que ele escapou? Porque ainda não tinha chegado o tempo, ele não tinha concluído a transição da lei para a graça. E ele veio fazer esta obra que muitos passam por cima e não sabem disso. Então, é fácil entender. Todas as vezes que tem um pleito eleitoral, que ganha um candidato novo, ali tem uma equipe fazendo a transição daquele governo passado para o governo novo. Da mesma forma, nós podemos entender que ali Jesus estava fazendo uma transição da lei para a graça. Se nós entendermos assim, fica muito mais fácil para entender a estada de Jesus aqui no mundo, se fazendo homem. Procuravam, pois, prendê-lo. Está no verso 39 e o 40. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Então aqui era mais uma etapa daquilo que Jesus veio fazer. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. Porque João foi um que anunciou, ele veio precedendo a vinda do Filho da salvação, e João ele avisava disso, ele veio aquele preparando o caminho. E para encerrarmos o 42, e muitos ali creram nele. Então, no meio daquele povo tradicional, no meio daquele povo rebelde, ali tinha alguns que
estava no projeto de Deus, porque ele sabia que quando ouvisse a verdade, eles iriam crer. E nós somos estes escolhidos porque nós cremos e temos o desejo imenso de estarmos a cada dia caminhando em direção à eternidade, procurando santificar nossas vidas para triunfarmos lá na glória com o nosso Salvador. Queremos, Senhor, te glorificar, te bendizer pela alegria, pela a grande maravilha de conseguir entender a Tua palavra. E queremos encerrar mais esta gravação no nome do Senhor Jesus. Amém.